8 horas mais 45 minutos em Ribeirão Preto. Hoje é segunda-feira, coisa brava acordar de manhã, né, de trabalhar, que felicidade, ainda mais todo mundo festejando, muita gente de férias, né? Mas vai chegar a nossa vez também, viu? Tranquilo. Tudo indica que o ano de 2026, que começa na quinta-feira agora, vai começar do jeito que o ano de 2025 termina. A geopolítica e a diplomacia mundiais deverão ser marcadas por cenários de várias crises. Crises para todos os lados, para todos os gostos. Múltiplas tensões, incertezas, é assim que vai ser. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o advogado Gustavo Bugalho, especialista em direito administrativo, constitucional e eleitoral, com especialização também em geopolítica. Gustavo, um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Zé, é um prazer estar aqui e vai ser um tema bem espinhoso aí, né, para 2026. O que vai acontecer de tão tenebroso assim que a gente pode temer? Bom, na verdade é o que já está acontecendo, né? Já tá acontecendo até alguns anos que o mundo ele está cada vez mais instável do ponto de vista das relações aí entre estados, né? E isso hoje e cada vez mais influenciando a própria estratégia, o próprio funcionamento das empresas, né, brasileiras e não apenas das multinacionais, mesmo o pequeno empresário, o pequeno produtor, né, sendo influenciado por essa instabilidade. Porque se acreditava, né, depois que acabou aí a Guerra Fria, né, a primeira Guerra Fria que a gente fala, né, com o fim da ex-União Soviética, se acreditava que haveria um mundo mais estável, pautado pelo liberalismo econômico, pela democracia, e entre países democráticos, segundo alguns autores, não há condição de guerras, né? E é justamente o que não está acontecendo. De 2001, principalmente depois da questão das Torres Gêmeas, e posteriormente também, economicamente falando, com a entrada da China na OMC, depois a crise, né, de 2008, o mundo ele foi se instabilizando, né, e aquela ideia da globalização, do globalismo que a gente tinha lá na década de 90 foi perdendo força, né? E hoje a gente está num momento em que o mundo ele está instável, está com diversos conflitos internacionais, e a tendência é que para 2026 isso continue e até seja um pouco mais forte. Né? Quando você diz mais forte, pode existir aí uma operação militar, inclusive? Olha, operações militares são uma realidade, né? Nós temos aí, inclusive, já um anúncio de que, por exemplo, os Estados Unidos da América, né, até por conta da Estratégia Nacional de Segurança, que foi publicada aí há umas 2 semanas, tem falado, por exemplo, no âmbito da América Latina, em uma retomada da doutrina Monroe lá do século XIX, com o chamado corolário Trump, ou seja, voltar a transformar, de alguma forma, a América Latina, a América do Sul, num quintal norte-americano, a América para os americanos do norte, né? E isso fica bastante visível, inclusive aí, já pelas manobras que vêm sendo realizadas aí em relação ao presidente venezuelano, Maduro, né? Sob a pecha aí de um combate ao narcoterrorismo, ao narcotráfico, né? E a tendência é que cada vez mais a gente perceba, por exemplo, na América Latina, uma presença norte-americana e uma tentativa de influência norte-americana, o que é um grande risco, considerando que no mundo, né, de forma geral, o ano que vem, salvo engano, são 64 países com eleições gerais, incluindo o nosso. Isso, obviamente, que cria uma animosidade muito natural, né? Agora, essa rivalidade que você citou entre os Estados Unidos e a China, ela é estratégica, né, para o mundo todo, né? E os Estados Unidos não têm poupado a China também não tem poupado os Estados Unidos, se entenderam mais há pouco tempo atrás, se entendiam mais e melhor, e hoje as coisas estão dificultadas,
mais competitivas, eu diria, tanto no setor tecnológico quanto por influência nas regiões, por exemplo, Taiwan, né, que é onde se fabrica chips à vontade, o próprio Caribe, né, que vem mostrando isso aí. O que nós podemos esperar disso aí? Bom, a gente tem percebido que a China, ela cresceu, né, principalmente depois da entrada na OMC em 2001, e hoje ela se tornou um grande exportador de tecnologia e um grande dominador dessas tecnologias mais avançadas. Os Estados Unidos não querem, né, ficar atrás. E o que isso acaba acarretando? Acaba acarretando uma espécie, não sei se você lembra, na minha época de infância tinha um desenho chamado Corrida Maluca, né? O Dick Vigarista, entre outros. Uhum. É uma espécie de corrida maluca por elementos, né, que garantam essa primazia, essa força maior, né, de uma das potências, de alguma das potências. E isso, consequentemente, vai trazer, primeiro, uma tentativa de se forçar países que têm esses elementos, por exemplo, as chamadas, que a gente sempre fala das terras raras, né, e os minerais críticos, de se aproximar de um lado, né? Isso vai trazer não apenas ameaças, mas tentativas de persuasão, o famoso vem para o meu lado, o que já começou a acontecer em relação aos Estados Unidos com o Brasil aí nas últimas semanas, né? Os Estados Unidos colocou já na mesa, né, essa ideia de Brasil, eu vou diminuir um pouquinho o cerco se a gente puder negociar, né, essas terras raras. E a China também vem trabalhando uma ideia de se aportar dinheiro em infraestrutura, né, na África, fez propostas para o Brasil no sentido de tentar trazer, né, a proximidade, né, para a China. E isso acaba refletindo também no ponto de vista de segurança. Taiwan provavelmente seja um pivô, né, em 2026 de um conflito, não necessariamente militar, mas pode chegar a tal, mas um conflito muito forte Taiwan já sofre bem o cerco da China, né? Sofre bastante. A China declara que Taiwan pertence a ela, Taiwan se diz um território livre. Exato, e os Estados Unidos, né, alimenta isso. Alimenta isso, lógico. Exatamente. E alguns países já estão se manifestando a respeito, e isso acaba desagradando esse debate todo acaba desagradando o Japão, né, que também é um país que, embora atualmente pacífico, pós-Segunda Guerra, mas ele tem uma grande força tecnológica também e uma grande influência econômica mundial. Mas não como a China. Não como a China. Os tentáculos da China são mais vigorosos e mais visíveis hoje em qualquer parte do mundo. Exatamente. Até porque a China, além de tudo, ela tem uma grande população, né? Uma das maiores densidades demográficas, ou melhor, uma das maiores populações do mundo, né? E embora a tendência internamente é que a China entre em uma desaceleração do crescimento interno da economia. É possível que a China, os Estados Unidos a gente não sabe porque depende muito do humor, do fígado do presidente, né? Mas que algum desses países tome alguma atitude realmente bilateralmente, mesmo ainda não esses conflitos regionais mal resolvidos, o caso da Ucrânia, União Soviética, o caso do Paquistão, o caso da Índia, onde tem populações consumidoras que nos interessam para o mundo todo. Sim. Aliás, os Estados Unidos, o Trump, ele usa muito aquela chamada teoria do louco, né? Que é a mesma do Richard Nixon e do Kissinger no século passado, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas a tendência, sim, é que, se a gente observar, por exemplo, Rússia, né? Rússia, existe, inclusive, uma ideia cultural, né, no povo russo, né, no sentido de que ela teve uma grande perda com o término aí da Guerra Fria, da ex-União Soviética, né, isso acaba afetando, né, até a necessidade do governo russo
manter uma ideia de conflito regional, até para segurar um pouco os ânimos internos, porque a Rússia internamente ela tá numa situação que pode até trazer uma crise São interna. 4 anos de guerra. Tem um desgaste natural disso tudo, tem o investimento, muito daquilo que ela previu que uma guerra terminaria em 14, 18 dias. Eu me lembro bem da figura do Putin fazendo esse balanço. Já fazem 4 anos de guerra. Exatamente. E não é fácil você sustentar o que você já conquistou num período de guerra, e não é fácil você abrir novos flancos. E só que para o Putin, ele chegou num momento desse conflito que ele não pode voltar atrás. A tendência agora, a não ser que ele consiga pelo menos um bom percentual daquilo que ele almeja, se ele voltar atrás, ele vai encontrar uma situação de total descontrole interno na população. E, além do mais, a Rússia, né, nos últimos anos, tem perdido muito a influência na questão energética em relação à Europa. A Europa está procurando outras fontes de energia para diminuir a dependência da Rússia. A Rússia tem sanções que ela não pode vender para muitos países. Além disso, tem a questão do mar, de águas quentes, né? A região de Donbas, na Ucrânia, né, tão desejada pelos russos, não é simplesmente porque é uma cultura de povo russo, como se diz, mas porque há uma saída para o mar quente, né, e isso economicamente para a Rússia é fundamental, porque hoje a Rússia ela só tem saída para mar gelado, lá no Ártico, ou seja, a maior parte do ano os navios não conseguem transitar, sair e entrar na Rússia. Uhum. Você coloca que o mundo ele segue para uma espécie de sistema multipolar, né? Uhum. Tem que abrir, que senão não tem jeito no mercado. Agora, como é que a gente pode fazer isso se a gente vai ter menos cooperação global? A tendência é que as alianças regionais prevaleçam sobre isso. Sim. Bom, essa questão da multipolaridade, ela não depende de nós especificamente. Por quê? Esse é um movimento que tem ocorrido aí nas últimas décadas, em que os Estados Unidos, antes uma potência hegemônica, hoje já tem que se preocupar com China, já tem que se preocupar, alguns chamam de eixo do mal, né? Eu não gosto muito de usar essa expressão, mas só para facilitar didaticamente. China, a própria questão da União Europeia, que embora tenha perdido muita força, mas ainda se formou em bloco. O que é essa multipolaridade? Você não tem mais uma nação hegemônica, você tem vários polos, e isso vai ao encontro da questão do regionalismo, né, que buscam crescimento e buscam influenciar, né, a economia mundial, a política mundial, a geopolítica, e manter, como se diz, se manter no jogo. E a tendência, realmente, dentro desse mundo multipolar, é que haja uma regionalização em blocos. Já está havendo isso, não só blocos em termos territoriais e de regionais, mas blocos econômicos, como, por exemplo, o próprio BRICS, né? Embora esse aí esteja um pouco enfraquecido, né? Até por uma questão de estratégia. Exato. Mesmo, né? E alguns movimentos que a gente vê nas últimas reuniões que tivemos aqui, a própria COP30, você não viu os gestores, né, dos países dos BRICS presencialmente aqui. Agora, você coloca os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ainda é a principal potência militar e tecnológica, né? Sim. Mas até que ponto que isso pode satisfazer o mercado interno? Exatamente. Bom, militarmente, os Estados Unidos ainda, não tem, sem sombra de dúvidas, é a principal potência. Tecnologicamente, está quase sendo superada pela China. Só que é mais uma tendência para 2026, e o Trump ele vai precisar ter uma habilidade muito forte no sentido de segurar o mercado interno. Por quê? A questão, por exemplo, das tarifas, né? Não entrando no aspecto, no mérito interno brasileiro, mas o tarifaço com o Brasil foi já um tiro no pé, porque isso ajudou a haver
um aumento inflacionário interno, dificuldade para o empresariado interno, e a tendência é que haja uma alta de juros no próximo ano, um aumento inflacionário também interno norte-americano. Então, assim, o cenário ele não é tão bom. Talvez até por isso, né, o presidente norte-americano, essa estratégia de segurança nacional tenha falado tanto na questão do crescimento tecnológico e em se buscar diminuir questões migratórias, que para o presidente norte-americano é uma celeuma, é algo que prejudica internamente o país, embora na prática é discutível isso, e também a questão do crescimento do mercado interno americano através aí dessa política agressiva, não vou nem falar de parceria, mas de submissão de alguns estados, aí, principalmente na América. Mas também tem a influência. A China vai tentar manter a influência que ela tem na Ásia, que é extremamente forte. Sim. Na África, que também é significativa. Na América Latina, ela está perdendo força, né? Até porque os Estados Unidos resolveu se fazer presente nas eleições aqui. Você lembrou que são quantos países que fazem eleição ano que vem? Salvo engano, 64 países. 64 países. Inclusive eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Inclusive. Mas ele não pode mais ser candidato, né? Não, é que eleições de meio mandato são eleições internas, mas que mostram muito a força ou a perda de força do presidente. Onde é que a China vai buscar tanta infraestrutura para oferecer para essa gente toda? Olha, a gente tem aí um trabalho muito forte chinês no aporte de construções de infraestrutura, de empresas na África para buscar essas chamadas terras raras, esses minerais, muito forte mesmo, uma soma muito grande de dinheiro. Até porque na África, embora o Brasil seja a segunda reserva e a China seja a primeira maior reserva, você não tem conhecimento efetivamente de como a África ainda é como se fosse uma zona cinzenta do mundo. Então pode ser que haja uma grande reserva e consequentemente, isso, se a China conseguir explorar isso na África, conseguir fechar a África, a tendência é tornar, de certa forma, os Estados Unidos ainda mais dependente dos chips, da tecnologia chinesa. E com essa criação da chamada rota marítima, que se está tentando fazer, inclusive na Nicarágua, a China está fazendo um grande porto, um grande canal para tentar manter essa ideia de trazer o material da China para o Ceará, que é um porto no Ceará, e diminuir de 60 para 30 dias esse transporte, a tendência é a China tentar manter essa dominância, essa força no comércio mundial. Né? E a Rússia? Qual vai ser o papel da Rússia? Porque ela está bastante enfraquecida. Obviamente, é aquilo que nós falamos, 4 anos de combate, 4 anos de guerra, 4 anos se dependendo. A situação econômica tem limite na Rússia? Já está ruim, né? A gente só não sabe porque a Rússia ainda é um país bastante fechado, né? Até porque, assim, quem fala da condição econômica interna da Rússia vai parar na Sibéria, né? E, de repente, cai de um prédio. Cai de um prédio. Né? Por acidente. Mas a Rússia, ela tem esse espírito, essa tendência bélica. A Rússia, embora ela tenha uma grande extensão territorial e dentro dessa extensão territorial tenha grandes reservas de vários elementos fundamentais, né, para o mundo e para a força do país, ela é uma região também inóspita. Então, assim, no meu ver, a tendência da Rússia, pelo menos enquanto o Putin estiver à frente, né, é essa manutenção do poder dos oligarcas, né, dos bilionários do Putin, né, e essa
tentativa de continuidade de um espírito chamado eu falo que é um espírito de Guerra Fria tardia, né? Se você observar, eles não cessaram aquela ideia da Guerra Fria. Olha, eu vou atacar, eu vou para cima da Europa. Então a tendência até para a sobrevivência do Putin é manter isso. Você falou da Ásia, da União Europeia, falou do leste europeu, o caso da Rússia, essas coisas todas, né? Dos Estados Unidos, obviamente. Eu queria falar um pouco da América Latina, que é uma região estratégica de alimentos. Ninguém produz alimentos como nós produzimos. Quando eu digo nós, não é só Brasil, estou falando da América Latina como um todo. A água, que é um bem preciosíssimo, né? E energias e minerais. Como é que vai ser isso aqui? Quem é que leva isso aí? Tanto a China quanto a União Europeia, como os Estados Unidos, estão de olho nesses aspectos. Bom, de fato a América tem talvez a maior riqueza das próximas décadas, que é a água, né? Essa é uma preocupação já antiga. A gente observa um movimento crescente, né, na América do Sul, né, da eleição de presidentes aí alinhados com uma determinada linha ideológica aproximada da norte-americana, né? A gente, o Paraguai, própria Argentina, né, e por aí vai. Ao mesmo tempo, China, Rússia, né, estão ainda nessa luta econômica para aproximar, né, alguns países, por exemplo, o Brasil, que é um país que, além de tudo, ele está muito beneficiado pela distância desses grandes debates, distância física mesmo. Só que há um ponto, né, muito nevrálgico, que é a própria Venezuela, né? A Rússia recentemente montou uma indústria, né, ligada à famosa indústria Kalashnikov, né, que é indústria de armamento. Então a gente percebe que há uma prevalência e há uma preocupação norte-americana sobre a América do Sul, né, no próprio corolário Trump, né, e ao mesmo tempo existe o desafio de que há mais de 26 anos a América do Sul, né, especificamente o Mercosul, está tentando um acordo econômico com a Europa, que ainda não foi votado por todos os países da União Europeia, só que há países dissonantes. E como é que nós vamos fazer, por exemplo, com o Oriente Médio? Lá você tem 3 players que é Israel, né, o Irã e a Arábia Saudita, que não falam a mesma língua. E eu não estou dizendo de idioma, não estou dizendo de contextualizar a situação. Cada um pensa de forma diferente. Essa é um aspecto, uma questão que não vai se encerrar facilmente, e é uma questão bastante delicada, né? A gente tem ali, naquela região, alguns dos estreitos e alguns dos mares por onde passa mais de 30%, 40% do petróleo mundial, né? E está muito sujeito, né, às chamadas, um conceito até soviético, guerras híbridas, né? Por exemplo, o Irã, né? O Irã, ele, durante um período, ele financiava os Houthis do Iêmen, né, que é um grupo até tido como grupo terrorista, para atacar navios petroleiros que passavam pelo Mar Vermelho, né? Isso fazia disparar o preço do petróleo, e o Irã, só que ele fazia isso, por exemplo, de uma maneira a ter uma negação plausível no direito internacional. Falou, opa, não fomos nós, fomos os Houthis. Foi um grupo separatista, foi um grupo... E a tendência é que, literalmente, né, os barris de petróleo na região se tornem um barril de pólvora. Existe muita preocupação com a possibilidade de algum desses países no Oriente Médio, de repente,
forçarem uma dificuldade, né, no escoamento de petróleo e de gás líquido natural. Gustavo, enfim, 2026 vai ser um ano ainda mais instável do que foi o mundo já em 2025. Vai ser mais competitivo, mais estratégico e com menor liderança global. Você concorda com isso? Concordo. E assim, o efeito prático, até falando para a nossa realidade, é que principalmente o empresário, né, ele vai precisar ter, né, o olho aberto e análise estratégica, análise de cenário, né, para evitar ou pelo menos para antecipar, né, os desafios que ele vai ter aí por conta desse cenário em 2026, né? Inclusive até pensando nisso, eu cheguei a criar recentemente uma cartilha gratuita, né, para o empresariado, mostrando esses cenários e mostrando, olha, o empresário, mesmo você que é pequeno, você vai precisar discutir isso na tua empresa, tirar 15 minutinhos das reuniões de diretoria e ver o que vai acontecer, o que está acontecendo. Não lê as notícias só como uma notícia de jornal, né, mas como uma possibilidade de cenários, né? Imagino como é que vai ser. Gustavo, eu quero primeiro de tudo agradecer. Gustavo me presenteou com um livro aqui, O Silêncio no Aquário, do Paulo Bugalho, que é o seu pai. Meu pai, terceiro livro dele. Terceiro livro dele, ele escreve lá em Igarapava, mesmo? Ituverava, desculpa. Ele escreve lá mesmo, depois que ele se aposentou do banco, encontrou essa paixão. Aí, o Silêncio no Aquário, eu recomendo, viu? Muito legal, gostei de ver aqui, dei uma lida. É um romance policial bem interessante. Muito legal. Manda um abraço para ele. Mandarei. Aí um abraço muito forte para você. Bom ano para você. Obrigado. Que a gente se encontre mais vezes também. Muito obrigado. Um ótimo ano. E aproveito para finalizar convidando os telespectadores a assistirem o meu canal, né, no YouTube. Vamos falar. youtube.com/gbugalho. Lá eu falo sobre geopolítica para pessoas normais, tá? Para pessoas entenderem, não é para analista, tá? E quem tiver interesse nessa cartilha gratuita no Instagram @gbugalho, né? Eu forneço e vai ser muito interessante, vai ser uma satisfação conversar com os telespectadores a respeito. Essa página deve estar agradando muito bolsonaristas, né? Papai Noel, que é tido como comunista, aqui de vermelho, você está de vermelho aí também. Forte abraço, Gustavo. Um forte abraço. Até a próxima. Até a próxima.